Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a nossa aula de número 10 e o nosso conteúdo hoje é a comparação entre carta do leitor e comentário do post. Qual a diferença que existe entre esses dois gêneros textuais? Então, pegue seu caderno, pegue seu lápis, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Gente, nesta aula vocês verão o conceito de carta de leitor, o comentário do post, o que ocorre entre esses dois gêneros, as semelhanças e diferença entre a carta do leitor e o comentário do post. Então, vamos lá começar. Gente, refletindo sobre esses dois gêneros textuais. A carta do leitor e o comentário do post são gêneros que, de certa forma, apresentam afinidade pela função sociocomunicativa que exercem. Ambos são escritos para interagir com o autor de um texto, opinando, sugerindo, concordando ou discordando do que ele escreveu. Ou seja, tanto a carta do leitor quanto o comentário do post são gêneros textuais que são semelhantes de algum modo. Então, quando a gente fala que eles são semelhantes de algum modo, eles são semelhantes justamente porque o seu propósito comunicativo são muito semelhantes. Por quê? Ambos esses gêneros são feitos, produzidos para interagir com o autor, opinando, sugerindo, concordando ou discordando do que ele escreveu, tá certo? Então a gente vai ter aí essa semelhança entre a carta do leitor e o comentário do post. No jornal, geralmente, a reação do leitor ocorre após a leitura dos editoriais ou de artigos de opinião, e o texto da carta se mostra mais formal. Nos posts, a reação que se dá após a leitura do texto publicado é mais informal, beirando muitas vezes o tom de conversa. Então, gente, aqui a gente tem a nossa semelhança, né? A gente tem a semelhança, como também a gente tem a diferença entre esses dois gêneros. Enquanto um é construído para ser publicado nos jornais ou nas revistas e adquire esse caráter muito mais formal, quanto ao teor de linguagem, no outro, pelo contrário, como já é colocado na própria rede onde o post foi feito, tá certo? Ele adquire essas características muito mais informais e entra ali a coloquialidade, certo? Então as marcas de oralidade são muito bem visíveis dentro do comentário do post. Mas vamos entender melhor o que a gente tem entre esses dois gêneros. Mas o que envolve a carta do leitor e o que envolve o comentário do post? Gente, primeiramente, para a gente compreender o que é a carta do leitor, vamos fazer a leitura desta carta do leitor para depois nós entendermos quais são as características que pertencem a ela. A revista Papo Jovem, sobre a Taylor Swift no Brasil. Oi, gente, tudo bem? Eu adoro a revista Papo Jovem, mas queria reclamar sobre a Taylor Swift. Poxa vida, é a primeira vez que ela vem ao Brasil fazer show e só vai tocar em São Paulo? Como assim? E vocês não podem dizer na capa que a hora dos fãs brasileiros chegou? O Brasil é muito grande e nós que moramos em outro estado não temos condição de ir até São Paulo. É muito caro. Desculpem o desabafo, mas eu queria que vocês e a Taylor tivessem mais consideração por quem não mora aí. Obrigada. E essa carta foi escrita pela Pri Lima, de 13 anos, aluno do oitavo ano da escola Professor Henrique Estilos. Então, gente, a carta do leitor é um gênero textual, tá certo? E ela é um texto escrito pelo leitor e enviado a um jornal ou a uma revista, expressando a opinião sobre algum fato atual ou a respeito de alguma notícia ou artigo publicado. Ou seja, a carta do leitor ela é uma resposta que é dada ao escritor pelo leitor, certo? E essa resposta é dada a partir do momento que foi feita a leitura de um artigo, de uma opinião, de uma notícia, de uma reportagem, seja esses gêneros que são veiculados em jornais e revistas, tá? A editoração da revista ou do jornal. Então, essa resposta é feita por meio de uma carta, tá certo? E quando ela retorna, ela adquire
esse caráter mais formal. Nesse texto que a gente leu, a gente não observa muito bem essas marcas de formalidades, mas existem cartas do leitor que são amplamente formal, tá? Gente, na carta do leitor, a opinião expressa deve ser defendida por meio de argumentação consistente, ou seja, quando a gente está diante de uma carta do leitor, a gente vai estar diante de um texto argumentativo, em que vai mobilizar argumentos para defender o ponto de vista deste autor da carta, que vai argumentar contra o fato, notícia, artigo de opinião, reportagem que foi publicado, tá certo? Então, ele tem que ter uma argumentação muito consistente para ir de encontro à editoração daquele jornal ou revista. A carta do leitor é escrita para ser publicada. Ela não é escrita para ir lá só para o jornal, não. Não, gente. Quando a gente tem uma carta do leitor, vocês podem ter a certeza que ela foi escrita para ser publicada naquele jornal, na revista, em um outro dia, né? E aí, respostas dadas pela reportagem publicada no dia tal. Aí a gente tem lá as cartas dos leitores. Então, nos jornais e nas revistas, sempre vai ter um espaço destinado ao leitor, tá certo? As suas respostas. Então, a carta do leitor, ela vai apresentar interlocutores, tá? Ou seja, as pessoas a quem são direcionadas essas cartas. Primeiro, os editores da revista ou do jornal, e segundo, o público geral. Por que primeiramente, os editores da revista ou do jornal? Porque quem primeiro lê essas cartas são eles, tá? E depois é o público geral. E também é publicado em seção específica, como eu havia falado anteriormente. Gente, as formas de organização de uma carta do leitor é muito semelhante à de uma carta normal. O que vai mudar é o quê? O conteúdo que veicula, tá certo? Então, a gente vai ter na introdução, certo? Ou seja, no início da carta, os dados de identificação do autor da carta, o local, a data e o endereço do destinatário, isto é, da publicação a qual a carta é endereçada. Como também a gente tem o vocativo, tá certo? E usa-se geralmente senhor editor do jornal e da revista, porque primeiramente é endereçado à revista, tá certo? E quando a gente vai ler, já tem esse vocativo, senhor editor, então, senhor Daniel, editor-chefe da revista Logos. Então, vamos supor que eu seja editor dessa revista. Essa carta vai ser endereçada a mim, tá? Como também no corpo da carta vai ser explicitada a opinião e as possíveis justificativas que serão dadas aos argumentos que vão ser levantados, tá certo? Como também a despedida, que consiste em uma breve saudação de tchau, tá? E aí é utilizado comumente ou atenciosamente, e a assinatura, que se coloca o nome da pessoa que escreveu aquela carta. E se ela ocupar um cargo de importância, vai ter ali o quê? O cargo que ela tem. Então, vamos supor que eu sou um escritor, tá? O escritor é Daniel Arsênio, escritor do livro X. Como nós vimos na aula passada, a tecnologia digital ela veio para transformar o mundo em todos os níveis. Seja no nível social, onde as pessoas que existem fisicamente passaram a existir também virtualmente por meio de perfis criados em redes sociais e, por intermédio da linguagem, passaram a se comunicar agora tanto fisicamente como virtualmente. E a partir dessa criação da digitalidade, a virtualidade ela modificou o modo pelo qual as pessoas interagem. E essas alterações elas se refletem também na criação de novos gêneros textuais digitais, certo? Ou seja, quando eu tenho agora um ambiente que me propicia uma nova interação, e essa interação ela só vai se dar por meio de texto. Então, novas formas de organizações textuais, as quais nós chamamos de gêneros textuais, elas vão começando a nascer. Se elas não nascem, elas pegam do mundo real e transporta para o mundo digital. E essa modificação, essa leva do ambiente físico ao digital, pode ocorrer algumas modificações bruscas ou não. Não é regra, tá, gente? Modificar bruscamente um gênero digital. Mas pode ocorrer, tá certo? E adaptados às tecnologias atuais, com base em outros gêneros já existentes, publicados em suportes impressos, como eu acabei de falar.
Gente, algumas características que marcam esse e-gênero, certo? Esses gêneros que existem na digitalidade são produção de textos mais curtos, ou seja, os gêneros textuais digitais, eles não são muito longos comparado aos que nós temos impressos. Alguns gêneros, sim, eles ainda estão em suporte digital e eles são longos, tais quais existem no meio físico. Mas quando eu trato de uma interação assim mesmo entre pessoas, os textos não são longos, tá? E às vezes, quando a pessoa posta um textão, né? A gente chama o nome de textão, muitas pessoas não leem, porque é o quê? Muito grande, tá? Multimodalidade, ou seja, a coexistência de elementos verbais e não verbais, e aí os não verbais entre os áudios visuais, justamente porque agora eu posso incrementar em um único texto elementos verbais, cuja formação se dá por meio de palavras, por elementos não verbais, aí eu uso a imagem, uso o som, eu uso o gesto. Então, existem várias coisas que podem confluir para a formação de um texto multimodal. Engasguei agora. E também, gente, um emprego de uma linguagem mais informal, que faz o uso de abreviaturas e de emoticons e de emojis, tá certo? Então, gente, a linguagem, ela também sofre com essa alteração do mundo físico ao digital, porque agora a gente vai conter traços muito mais informais daqueles que nós visualizamos ou ouvimos no mundo físico, tá certo? Agora que a liberdade é muito maior. E também o uso das abreviaturas, VC, TB, P e por aí vai, como também dos emoticons e dos emojis que nós vimos esse conteúdo na aula passada, tá? Ampliação da interatividade que passa a ocorrer quase em tempo real. Então, uma das coisas que a tecnologia nos propicia, tal qual isso pode ocorrer no mundo físico, tá certo? Essa interatividade em tempo real. Só que agora, os espaços que antes eram reduzidos, agora passaram a ser muito mais amplos. Ou seja, eu posso interagir por meio de textos com uma pessoa que está lá no Japão, que é do outro lado do mundo, com um horário completamente diferente do Brasil, certo? Então, isso aí foi uma das possibilidades que esses e-gêneros e a tecnologia digital fizeram na nossa vida. Gente, agora tratando do comentário do post, que é o gênero textual que nos interessa, aqui eu trouxe um exemplo que está lá no livro de vocês, tá certo? E ele é bem simples, porque são respostas dos textos de um post, tá certo? Post é nada mais do que uma publicação que eu faço de caráter pessoal, de caráter informacional, de caráter público, não importa, certo? Então, se eu faço uma postagem, seja um textozinho pequeno, seja um texto longo, seja uma imagem, seja um vídeo, dentro de um sistema em que seja permitido fazer essas postagens para outras pessoas verem, isso se configura o quê? Como um post. E o comentário do post são as respostas que vão sendo dadas a esses textos, tá certo? Então, olha aqui. Olá, suas palavras me fizeram refletir muito. Ler textos assim me fazem a gente pensar sobre tudo, dar uma limpa por dentro. Beijos. Aí embaixo colocou assim: sei lá, nada disso faz sentido. O negócio é ser feliz e pronto, sem essa de ficar filosofando o tempo todo, certo? Então aqui a gente percebe que são dois comentários de ordem argumentativa, tá certo? Porque de algum modo eles tentam defender a ideia deles. E é bem curtinho, não é longo, certo? Uma linguagem bem simplificada, bem informal. E, gente, esses comentários, escritos sem muito cuidado, aparentemente, dirigem-se ao destinatário de modo informal, quase íntimo, como se pode perceber pelo vocativo olá e pela expressão de despedida. Beijos. Então, gente, essa proximidade com que as pessoas têm umas com as outras dentro da virtualidade, ela, sim, é um traço que eu, particularmente, acho muito mais próximo do que no mundo real. Porque no mundo digital eu posso falar, ai, amigo, sei o que, a pessoa nem ser meu amigo, né? E aí a gente tem assim, uma proximidade muito maior. E a gente faz essa proximidade, por meio da linguagem, certo?
E de modo coerente, a linguagem acompanha esse tom coloquial, apresentando formas abreviadas, VC, expressões coloquiais, sei lá, meio como empregando ponto de exclamação para expressar sentimento. Então, vocês percebem que até no nível da escrita, a digitalidade ela influencia, tá certo? E o comentário do post é, portanto, a resposta que o leitor dá ao post feito em alguma rede social, blog, site de jornal, como eu havia dito antes, certo, gente? Então, o comentário nada mais é do que essa respostinha que a gente dá ao texto em que a gente acabou de ler em uma rede social, em um blog, certo? Que foi postado por alguém. Então, a gente faz a nossa leitura, a gente tem as nossas impressões e a gente pode dar a resposta agora em forma de comentário naquele postzinho lá, porque a rede social permite isso, tá? O processo de interação é ampliado, pois cabe um infinito número de participantes, tá certo? Então eu posso, em um único post, interagir com milhões, milhares, bilhões de pessoas ao mesmo tempo, certo? Em que essas pessoas elas podem comentar e interagir comigo. E há também, além do comentário em si, a possibilidade de reação ao comentário, feito por meio de emojis, tá certo? Como eu trouxe esse exemplo aqui na minha rede social, Facebook, certo? Em que o jornal O Povo, online, para vocês verem aí, eles colocaram um vídeo de um tubarão que foi avistado aqui na orla de Fortaleza e posteriormente ele foi capturado lá na Praia do Náutico e aí mostrou o vídeo da captura, certo? Então, tava aí, e aí a gente pode perceber o quê? Que existem lá embaixo a opção de curtir, comentar e compartilhar. Curtir, você vai reagir se você curtiu, se você odiou, se você não gostou, se você se assustou, se você amou. E se você não gostou de jeito nenhum, comentar é quando abre o espaço para que você possa comentar, tá certo? Então, essas reações elas são feitas por meio de emojis, tá certo? Os emojis escrevem muito bem isso, as reações que as pessoas podem ter ao visualizar esse post. E, gente, nessa parte ao lado a gente percebe que eu escondi, tá? As pessoas que comentaram, mas o que acontece? Elas colocaram os comentários, sempre mergulhei nesse trecho. Tenho visto a cada dia que a vida marinha vem enriquecendo por aí. Esse comentário, embora ele pareça formal, ele tem, assim, alguns desvios gramaticais, tá certo? Então aí já é um traço, assim, que as pessoas não ligam muito para as normas gramaticais no momento em que elas, então, estão interagindo dentro das redes sociais, tá certo? E a pessoa aqui embaixo, tá certo? Respondeu, o povo no Titanzinho matando, tá? O Titanzinho eu acho que é uma parte aqui de Fortaleza, não sei bem o que é. E, gente, lá embaixo, assim, ó, esse ano de 2020 tá tudo estranho. Até tubarão encontraram dentro do mar, certo? Assim como uma questão, assim, irônica, né? Aí botou o emojizinho de dúvida, ainda de um de riso. E as pessoas ali reagiram, né? Com várias coisas. E, gente, vocês percebam uma coisa. Existem respostas, ou seja, a pessoa comenta algo que leu e ainda vem outras pessoas para comentar aquilo que a pessoa comentou. Então, vocês percebam que a rede de interação entre os participantes dentro de um comentário como esse é muito grande, certo? Então, é uma das coisas que a gente vai mostrar que é muito diferente da carta do leitor, porque é uma resposta única lá na carta do leitor. Eu leio aqui um editorial, uma reportagem, e aí eu vou responder, e aí a pessoa só vai ler aquilo e pronto. Aqui não, aqui eu estou interagindo com muitas mais pessoas. Muitas mais pessoas. Certo, gente? As atividades dessa aula estão lá na página 16 e 17, nas questões 14 a 16. Um beijo enorme para vocês. Até mais. Tchau, tchau.